bem-vindos a mais um episódio do Manda Quem Pode. Eu sou a Poli Carvalho. E eu sou o Guilherme Schneider. E hoje a gente tem um assunto muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental do educador. É, aquele professor, sabe? Sim. E a gente trouxe uma especialista no assunto. Rosamar da Silva Schneider, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, é uma honra muito grande estar aqui. Um prazer acompanhar esse projeto Legal. muito bacana de vocês. Parabéns, Guilherme. Obrigada. Poli. E já vou começar a perguntar, como que você vê a educação? A educação hoje, para mim, se resume numa palavra. É um fracasso muito grande. Mas esse fracasso, ele não é um fracasso consumado. Consumado é uma coisa que está acabada, que está condenada, que não tem mais jeito. Mas do jeito que está indo a educação hoje em dia, ela é um fracasso anunciado. Uhum. Então, hoje a educação está muito propensa, com grande probabilidade de um fracasso muito grande, né? Mas por que você acha? Da onde que vem isso? Então, são N causas, né? Mas tem algumas muito grandes, né? Por exemplo, quando a gente fala num aluno, no sucesso de um aluno, a gente pensaria no intelecto dele, no esforço que ele faz para aprender. Mas tem causas muito anteriores, né? Você tem hoje, a primeira delas é a desigualdade. E a desigualdade, ela é muito por conta de algumas perguntas que você faz, né? Onde esse estudante nasceu? Cor da pele dele? Quantos pais dele ganham? Então, isso ainda é anterior ao intelecto e ao esforço dele. Então, isso é muito importante, a gente considerar esses três fatos. E aí, quando a gente fala em igualdade, igualdade seria dar para todos a mesma coisa, né? Distribuir materiais igual. Mas tem uma coisa que é mais que a igualdade, é a equidade. Então, equidade, você pensa assim, vamos pensar em Brasil. O que é hoje uma criança que estuda no norte? Uma criança que estuda no sul? A realidade deles é totalmente diferente. E vai muito mais que isso. Por exemplo, Curitiba. Você pensa, como que é uma escola que está aqui no centro? Como que é uma escola que está na periferia? Já é muito diferente. Então, equidade é isso. É você dar o mesmo acesso, as mesmas oportunidades. E para isso, você tem que olhar para as necessidades. Então, não adianta você dar igual para todos. Você tem que dar de acordo com as necessidades de cada um para que eles tenham o mesmo acesso, né? Sim. Então, a equidade passa por aí. Tem aquele experimento que eles fazem da corrida, né? Que viralizou um tempo atrás na internet, que era assim, quem é branco, aí anda 2 passos para frente. Exato. Quem nasceu numa cidade grande, mais 2 passos para frente. Quem tem os pais que não se divorciaram, anda mais um tanto para frente. E aí eles dão uma largada na corrida. Não quer dizer que quem começou atrás não possa chegar na frente. Sim. Mas mostra a diferença do ponto de partida, né? Sim. Porque o ponto de chegada de quem começou muito atrás é romântico. É bonito, é legal. A meritocracia tem todo um apelo. Mas quando fala de educação, acho que a gente fala da maioria, né? Não de nenhum estudo de caso, né? Exatamente. O estudo de caso, ok. É aquele coitadinho que fez e que aconteceu e que chegou lá. Mas a gente está falando de uma massa de pessoas que estão indo para a escola e não só para estudar, não só para escolarização, mas para educação, né? Sim. E quando esse cara chega lá na escola, com todo esse sacrifício, ainda tem uma outra causa muito grande, que é o descolamento da realidade. Hoje a escola é desconecta da realidade, né? E tanto na questão do aprendizado, quanto na questão do comportamento. Sim. Então, o aprendizado hoje, a escola foca num conteúdo muito grande. E se você lembrar do tempo de escola, de tudo que a gente aprendeu na escola, o que efetivamente você usou? Né? Então, tem a utilidade do que você aprendeu.
Agora você fala assim, por exemplo, aprendi Bhaskara na escola. Era o que veio na minha cabeça. As fórmulas. E não é química desfazendo, porque Bhaskara pode não ter uma utilidade, não me peça para definir o que é Bhaskara, tá? Mas assim, Bhaskara tem uma utilidade específica. Você pode não usar na tua vida. Só que os elementos que você mobilizou para aprender aquilo são elementos que vai te fazer o raciocínio seu ser melhor. Então tem uma função aprendizado aquilo. Sim. Só que quando o aluno está aprendendo aquilo, ele não é explícito. Olha, fulano, você está aprendendo isso porque isso vai ser usado para isso, entendeu? Por exemplo, geografia e história. Todo mundo vai mal, né? Porque aquilo você é obrigado a decorar um monte de dados geográficos, dados históricos, que você não sabe nem para quê. Não, e deixa a gente revoltada, porque eu lembro que eu falava assim, gente, né? Claro, na cabeça, né? Ainda você fala, quando que eu vou usar isso? É. Né? E sempre você entra nessa questão. Não, você descobre que você tem que estudar capitais de lugares que você, que você nem sabe nunca que vai existe. precisar, né? E aí, na primeira viagem que você faz, né? Aí você Aí Você lembra. fala, puxa, Aí mas você eu não lembra. podia ter estudado um pouquinho Aí, mais. Aí você lembra que por quê, né? E por quê, né? Porque aquilo simplesmente naquele momento faz um significado para Sim. você. E é isso que falta, é isso que descola da realidade, entendeu? Então, essa falta do significado é uma coisa muito em falta na escola, né? Hoje, Rosamar, você é pedagoga e palestrante, isso? Isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu currículo. Então, eu trabalhei muitos anos na educação. Eu fiquei muito tempo em sala de aula. Depois trabalhei na diretoria de ensino, com a questão da formação para educadores, reflexão das práticas, tudo. Depois trabalhei em 2 inaugurações de CELS. Os CELS é um projeto de São Paulo, são Centros de Educação Unificados. É como se fosse campus, são os campos de universidade que compõem a parte escolar, a parte esportiva, cultural e social, né? Em comunidades escolhidas, comunidades carentes socialmente, né? Muitas vezes até financeiramente, né? E aí eu voltei a trabalhar no ensino universitário, com docência de ensino superior. Estive um tempo com o ensino à distância e voltei para a formação de professores, porque eu acho que o professor é a minha paixão. Sim. Eu sempre fui professora apaixonada, mas hoje meu olhar é muito para o que eles precisam, Sim. para dar real para o professor. Só quem passou entendeu? isso sabe, né? A necessidade deles, dessa ajuda. E, É a questão da saúde emocional do Isso. professor, né? e você sabe que esse descolamento da realidade para a escola tem a ver muito com o conteúdo, né? A escola hoje transmite muito conteúdo. E na Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura, eles têm um relatório que é muito bonito, chama Relatório Delors. E isso foi em 96, já foi escrito esse relatório. Eles têm que trabalhar competências do cidadão. Então, são 4 pilares da educação. É aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Então, pensa, se você ensina uma criança a aprender a conhecer, então você ensina toda uma metodologia de pesquisa. Ou seja, vê que diferente. Se você ensina isso na escola, a criança vai pesquisar com conhecimento. Aonde ela tem que pesquisar? Que fontes que são legais, confiáveis? Que caminho? Hoje tá aí, a informação tá na mão. Eles Sim. pesquisam o que eles querem. Só que onde eles pesquisam, né? No TikTok? Sim. Na Wikipedia, coisa que não tem muito valor. Então, quando você ensina uma criança, em vez de você dar o conteúdo pronto, você ensina a aprender. Ó, meu filho quer saber sobre a desova das tartarugas no mar e não ensina isso na escola. Mas ele quer saber, ele tem como aprender a aprender. Então, isso é desenvolvimento de competências. Agora, veja, se você não ensina conteúdo e ensina competências, a função do professor virou, entendeu? Porque ele não é mais transmissor de conhecimento. Sim. Ele é um facilitador de aprendizagem, entendeu? Sim. Ele ensina a criança a ser. Então, ele trabalha toda a parte emocional. Ele ensina a criança a conviver. Então, esse descolamento ainda está muito presente na escola, né? Se trabalha conteúdos muito. O aprender a aprender para mim é o auge, porque
hoje a gente ainda vê um monte de gente que não sabe. E a gente vive um momento de informação complicado, né? Porque, às vezes, a informação correta do que você está buscando, ela é um pouquinho mais densa. Você vai achar ela dentro de um artigo, talvez, ou dentro de alguma coisa um pouquinho mais chata de ler. A informação em meias palavras, ela está num vídeo do TikTok, ela está num vídeo do Instagram. Aí a pessoa vai, pega só aquele 30% de informação e sai gritando para o mundo que aquilo ali é verdade, sem contexto, sem fonte, sem saber se de fato é aquilo. Uma coisa é você querer passar uma ideia, né, de algo. Então você não precisa se preocupar com a fonte, você não precisa se preocupar se tudo aquilo é verdade, se na história que você estava contando era 2 monges da mesma idade ou 2 monges com idades diferentes. Tanto faz, passou a ideia. Agora, quando você tem que transmitir alguma coisa técnica, você tem que transmitir alguma coisa que tem... E a história, que nem tu falou, quando a gente viaja para fora, aí que você começa a juntar aquelas coisas que você via no livro e fala, talvez eu não aprendi tanto da história do meu país, mas eu aprendi dos outros. Eu poderia ter aprendido mais, mas não você lembra. E isso também tem tudo a ver com a forma que o professor ensina, né? Sim, sem dúvida. Eu só comecei a aprender a gostar de matemática quando eu tive um professor, porque primeiro eu odiava, eu tirava notas péssimas, assim. Aí um dia o meu pai falou assim, eu vou te ensinar a tal da tabuada, né? Eu era nova ainda. Você vai aprender a matemática. E aí eu comecei a aprender a matemática e ver que, né? Comecei realmente a aprender e o professor também era um professor que era legal e eu comecei a gostar. Assim, e aí eu comecei a ver que teve tudo a ver, assim, a forma que o meu pai me ensinou, a forma que o professor fez com que eu gostasse de matemática, porque eu odiava. Então, porque tinha um vínculo, né? Tinha um vínculo afetivo ali, tinha um significado para você. E eu precisava mostrar pro meu pai que eu ia ficar boa. Então tinha um pouco isso também. Mas é o respeito, é o vínculo, né? A autoridade, né? E aí você sabe que tem alguns educadores, né? Educadores, pensadores mesmo, pesquisadores da educação. Por exemplo, alguns brasileiros, né? Para quem quer estudar mais nessa área. Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire. Paulo Freire não tem ninguém na educação que possa não conhecer Paulo Freire. Se tem, vá conhecer. Porque é o melhor da educação, é o Paulo Freire. E qual é o foco dele, né? A educação libertadora. A educação é o único instrumento que vai fazer transformação social. Não existe outro mais importante que a educação. E Paulo Freire fala de senso crítico. E eu conheci Paulo Freire, eu era uma menina, eu estava fazendo faculdade. E eu estava dando aula já no começo, a gente não tem experiência, tem muitos sonhos, né? Então eu dava aula para os pequenininhos ali. E na faculdade, senso crítico, vamos escutar, as pessoas precisam falar, né? Tem pensamentos diversos, tal. E a minha casa, a minha família sempre foi uma família, da minha época já tinha essa autoridade de pai, sabe? Sabe pai chegar em casa, ter que levar o chinelo para ele, jantar pronto, copinho de cerveja. Na minha casa nunca foi assim, meu pai chegava e ia ajudar a fazer as coisas, ele sempre foi dessa forma. E aí a gente conversava muito. Então, quando eu comecei a exercitar essa questão do senso crítico, que para mim eu tinha espaço na minha casa, eu fui passar isso para os alunos. E não é fácil, porque você fala, é lindo ler sobre o senso crítico, mas na hora que você vai pôr em prática, o aluno fala assim para você, ô tia, você está fazendo tudo errado. Meu Deus. E aí você fala assim, caramba, o que esse moleque pensa que ele é para falar desse jeito comigo, né? Sim. Mas aí você lembra do Paulo Freire, mas ele tem direito à fala. E aí você falava, tá bom. O que é que eu tô fazendo errado? E deixava ele falar, entendeu? E aí eu fazia esse exercício. Quando chegava em casa, contava assim em casa, meu pai falava, e aí como é que você fez? Você escutou o menino? Porque ele pensa. Porque ele deve saber, ele deve ter alguma coisa para te falar, entendeu? Então, esse exercício de autoridade é difícil, porque com o filho, imagina um filho te contestar. Você dá uma ordem, ele fala, não, tá errado isso aí, mãe. E como que você se sente, entendeu? Então, o exercício do senso crítico é muito difícil. Mas vale muito a pena, porque você respeita o modo de pensar do outro, né?
Ah, eu tiro o chapéu pra quem é professor, olha, porque às vezes eu fico quase doido com os meus filhos. Falo assim, gente, coitado dos professores, porque tem cada criança, isso que dá vontade de pegar, não é fácil. Não posso falar nada. Não, calma que você vai ficar mais chocada ainda. Porque Meu Deus. o céu... Sim, são crianças... Não, Não falo que você mesmo. conte... Conte-nos umas Deus histórias. do Conte céu, uma que história história. do céu. Que te traumatizou. Não, Mas que não só fez uma. você desistir. Traumatizou? Tem várias. Não, conte uma história do céu, assim, que você acha que... Só para contextualizar, porque às vezes a gente fala gente, e céu é uma coisa que é só do estado de São Paulo, né? E da cidade. Da cidade de São Paulo. No Rio eu vi tinha o Brizolão, que era mais ou menos uma coisa semelhante. Não sei de outros estados. Mas às vezes as pessoas tiram a educação por, sei lá, por onde tu estudou, sei lá, no interior, depois Curitiba, onde eu estudei, que foi em São Paulo, depois no interior também, ok. Agora, o céu é um caso à parte. Porque onde ele é colocado com esse contexto, entendeu? É uma comunidade carente socialmente, carente culturalmente. Então você põe ali piscina, quadras, a parte toda digital, as salas de leitura, bibliotecas, cinemas, teatros. Você põe justamente para eles adquirirem essa parte que eles não têm. Mas é aquilo, né? É muito difícil porque eles não têm quase nada. Muitas vezes nem o financeiro. Então, é muito difícil a comunidade lá. Então, quando eu entrei com essa proposta do céu, a primeira vez, e tem as 3 modalidades de ensino, então tem desde a creche, a pré-escola, até o ensino fundamental. Quando eu entrei a primeira vez, eu já tinha uns 20 anos de sala de aula só. E aí eu passei pela diretoria de ensino e fui para o céu, só que fui para a educação infantil. E na educação infantil eu comecei a presenciar o ensino fundamental. Então, ficava no andar de cima, a gente via descer cadeiras, eles jogavam cadeiras pelas janelas. Meu Deus. As pessoas do solário, as crianças do solário não podiam ficar no solário aberto, porque podia cair coisas em cima. Eu comecei a ficar meia traumatizada com o ensino fundamental. Passou-se um tempo, uns 2 anos depois, voltei novamente para a sala de aula, porque eu sempre fui muito para a formação e voltava. E aí eu fui chamada de novo pro ensino fundamental, como assistente de diretora do CEL, da EMF, que é o ensino fundamental. E nesse dia eu entrei, era uma pessoa que tinha me chamado, e ela era diretora, eu fiquei como assistente. Só que 2 meses depois, essa pessoa saiu. E eu fiquei como diretora. E quando eu fiquei como diretora, eu já tinha visto muita coisa de lá. Sim. Foi um dia que, depois dessa reunião para a eleição da direção, eu entrei no carro, fui para casa. E aí eu desabei, né? Porque aí eu liguei para minha irmã, chorando. E ela falava assim, o que foi, Rosamara? Aconteceu alguma coisa com os meninos? Eu falei, não, com os meninos não. Eu falei, mas eu sou a diretora do CEL, da MF. Putz, Rosamara, nossa, graças a Deus não aconteceu nada com os meninos. Mas, pelo amor de Deus, o que você foi se arrumar? Porque ela também era da educação, entendeu? Porque sabíamos a barra que era, né? Você perguntou de uma situação, né? Logo, assim, um mês depois que a gente iniciou os trabalhos na MF, a gente foi levar as crianças, os jovens, para conhecer o espaço do teatro. E o teatro, maravilhoso, as cadeiras de veludo vermelha, né? E nós não levamos para um evento determinado, nós levamos para fazer uma conversa com eles, para eles conhecerem o espaço, né? E aí, quando a gente abriu a porta, eles foram caminhando pelas poltronas. Eles foram pisando de poltrona em poltrona, até chegar na poltrona escolhida. E a gente, que já conhecia muito, mas pegou a gente de surpresa. Sim. Então, depois que o último se acomodou, aí começou o sermão da montanha, né? Sim. Porque aí a gente começou a chamar a atenção deles. Falando que aquele espaço era deles. Para que eles tivessem pertencimento daquilo. Porque nós, funcionários, morávamos todos em outros bairros. E aquilo era deles, aquele equipamento era deles, eles tinham que cuidar. Então, aos poucos, a gente foi
falando, tanto que isso aí já faz mais de 10 anos, e eu tenho notícias do céu até hoje, eu vejo que existiu uma melhora nessa situação deles, entendeu? Quer dizer, o projeto em si foi muito difícil para a gente que iniciou. Mas a ideia do projeto, que era levar a cultura, conseguiram, Certo. entendeu? Levar os esportes e eles foram se adequando para que aquilo tivesse sucesso. Mas no decorrer desses 2 anos, eu fui vendo que eu tinha ali profissionais excelentes. Eu tinha professores super bem formados. Só que eu via os professores declinando a olhos vistos, entendeu? Sim. Então, eu via gente que tinha toda a formação, mas que não conseguiam a disciplina e começaram a entrar em licença. Então, qualquer Burnout. oportunidade estavam enlouquecidos, entendeu? E eu comecei a dar muita atenção para esse quadro dos professores de declínio mesmo na saúde mental, né? Nossa, É porque, para quem não está acostumado, né, de uma forma, é como eu falo, sempre existe uma forma romântica, né, o ambiente de ensino, legal, 30 alunos, 20 alunos, uma pessoa que ama o que faz, né, que não ganha quando deveria, enfim. Mas como que é o ambiente na sala de aula? Para quem não é professor, para quem, sei lá, às vezes para um pai, para uma mãe que está assistindo, para alguém o que tem dentro da sala de aula nessa dupla ali do aluno e professor? Qual idade, mais ou menos, você diz aí, para a gente ter uma ideia? Porque eu acho que são idades, conforme a idade muda o comportamento, né? Sim. Mas eu penso assim, tipo, da minha forma leiga de ver, Sim. mas você entra dentro de uma, sei lá, vamos pegar uma faculdade pública, vamos pegar uma faculdade, uma federal, você tem filho de rico, filho de pobre. Tô falando assim, tô jogando da forma mais tosca possível. Sim. Aí, porque não imagino ainda sei lá, dos 5 a 7 anos, 5 a 10 anos, dos 12 aos 15. Mas só de uma forma grosseira, a gente pega uma faculdade pública, você tem o filho de rico, filho de pobre, o conteúdo é o mesmo. Mas o ambiente de cada um conviver fora da faculdade é completamente diferente. Sim. A criação, quem criou essas pessoas teve outra educação que veio de outros cantinhos. Vamos pensar numa árvore genealógica que vai esticando e vai levando para outras escolas, para outros ambientes. Como que é isso nessa educação infantil dentro do céu? Você via essa diferença? Ainda a educação do professor que está lá também, né? Não sei. Porque é uma diversidade muito grande, né? Então, você trabalha, não é com 30 crianças, com 30 jovens, você trabalha com 30 famílias, né? Entendeu? Um pai dá uma orientação, o outro dá outra totalmente inversa, entendeu? E assim, as culturas diferentes, né? E é uma falha da escola e às vezes não saber as culturas que vêm, entendeu? E ainda é um outro fator do descolamento, é esse também. A criança vem, por exemplo, ela vai aqui, chega ali de Curitiba, vai estudar em São Paulo. De repente ele falou em piá. E eu, não é piá, menino. É menino, entendeu? Quer dizer, você acaba desconsiderando as raízes daquela criança, entendeu? E, por exemplo, o que você valoriza numa língua... Por exemplo, eu tive aluno que gostava de inglês, então cada palavra que ele trazia virava uma aula de inglês. Eu socializava aquilo com todo mundo. Mas dentro do Brasil não acontece isso, entendeu? Então, se você desconsidera uma palavra, como piá. Gente, mas vocês viram piá no sul? Piá no sul é menino, alguma coisa assim, entendeu? Não existe. Então, não existe essa valorização cultural. E aí fica muito diverso para você trabalhar, entendeu? E, então, para o professor, ele tem que escutar. Tem que ter a escuta de quem são esses alunos, de quem é essa família, para que ele consiga desenvolver esse trabalho. E aí a gente foca muito na dupla, né, do professor e aluno, porque dentro de todo esse organograma da educação, onde você tem ali na parte administrativa, que você tem inspetor, você tem secretário, você tem cozinheiro, o faxineiro, e você tem a parte de coordenador pedagógico, diretor, até secretário, superintendente, até ministro, você tem todo esse organograma. Só que efetivamente, todas essas pessoas trabalham para que essa dupla, professor e aluno, faça o melhor. Sim. É aí que acontece a educação.
entendeu? Então, todos têm a sua contribuição. Mas é nessa dupla que acontece a educação. Porque é nesse espaço da sala de aula, da sala de atividades, que vai acontecer. E muitas vezes o que acontece nesse espaço é um currículo oculto. Então, se você lê os documentos da educação, eles são maravilhosos. Você lê, uma vez eu entrei numa formação lendo os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. As professoras que estavam ali, elas acharam que a gente estava declamando uma poesia. Tão bonito que é. É lindo. É lindo. Mas É na lindo. prática... Só não é realidade. Mas aí, quando chega lá dentro, tem o currículo oculto, entendeu? Porque você pensa em formar um cidadão que ele seja construtor da própria educação, né, do próprio conhecimento, que ele tenha autonomia, que ele tenha independência. E aí, se na sala de aula isso não acontece, ele não vai ter. Por mais que esteja escrito, pode estar escrito onde tiver. Só que se na sala de aula ele levanta a mão e fala, peraí, menino, não é hora de perguntar. Entendeu? Ou se ele pergunta 2 vezes, pô, você ainda não entendeu? Entendeu? Ele não vai mais perguntar. Ele não vai mais perguntar. Tem medo. Se ele chega com uma resolução de um problema para o professor, vamos pensar aí no 7º ano, né? Não sei a idade dos seus filhos. Mas assim, vai se tornando muito complexo, né? A matemática, vamos dizer. E aí, se ele chega para o professor e fala assim, resolvi esse problema, tem o mesmo resultado, só que eu fui por um caminho... O professor tá tão louco, gente, assim, pensando em tantas coisas, que ele fala assim, não, é por esse. Entendeu? Então, a pessoa já murchou no sentido de que eu vou inventar outro caminho, entendeu? Eu vou pensar com a minha cabeça. E aí não é por um milagre que esse cara vai sair bem da escola, vai sair resolvendo a própria vida, vai sair, sabe, pertencente a um lugar, construindo o próprio conhecimento. Não vai. Entendeu? Então, esse é o currículo oculto que acontece nas salas de aula e que quem que dá o domínio, quem que dá o tom aí? É o professor. E aí a gente toma cuidado de não vitimizar esse professor, não culpabilizar esse professor. Porque ele é um fruto do sistema. Do sistema. Entendeu? Esse currículo oculto na educação entra o que no meio corporativo a gente chama de soft skills, né? Que é aquela coisa da tua habilidade de comunicação, que é a tua inteligência emocional, que é a habilidade de liderança, né? De engajamento, né? E na educação tem, realmente, se o professor não tiver esses atributos ali dentro, e ele também não está errado de às vezes não ter ou de às vezes perder, né? Porque... não. Ele é humano? Não, imagina, vai sobrecarregando, né? Porque todo mundo é esse conjunto, né? De como que está no ambiente casa, no ambiente de descanso e no ambiente de trabalho. E acho que uma coisa que você deve ter visto bastante, só a segurança dentro da sala de aula mudou um absurdo, né? Muito. A segurança mudou muito. E o comportamento, ele é outro descolamento de realidade, porque a escola hoje está muito restrita quanto às questões de punição ao aluno. Então, eu sou contra a violência, eu sou contra constrangimento, mas a escola hoje não tem medidas nenhuma de restrição ao aluno, tanto ao comportamento. Por exemplo, um aluno que não leva o material não pode ser proibido de entrar, um aluno que não está uniformizado não pode, você não pode suspender um aluno. Estou falando de educação pública de São Paulo. Sim. Você não pode suspender um aluno, você não pode nem pensar em expulsar um aluno, entendeu? Imagina. Então, assim, e os alunos sabem disso, os pais sabem disso. Então, a gente trabalhava com o aluno, principalmente o aluno adolescente, porque o adolescente é muito bacana de se trabalhar. Porque o adolescente, ele enxerga o que você é, não é o que você fala. Então, a gente trabalhava com o convencimento. Então, quando fala de sermão da montanha,
Você juntava ali uns professores, a gente falava muito abertamente com os alunos, mas eles viam quem você era. E eles viam que você tinha um apoio para eles, que você entendia eles. E é isso que precisa passar, essa mensagem para eles. E às vezes eles não tinham isso em casa, então eles tinham no professor. Que aí você está se aliando a ele, que é a melhor forma, eu acredito, também não entendo muito, mas... Não, eu acho que frequentemente, né? Porque se você for, imagina no céu, quantas famílias completas você tinha, figura paterna, figura materna, nossos filhos. É difícil você encontrar um que assim, a família tá toda ali. Sim. Existe, né? Tem muito que o pai foi embora, a mãe foi embora, o caso até, né? Muito piores. E elas estão... você virou uma mãe também dessas crianças, né? E então os alunos falavam assim pra gente, tinham alguns que eram mais atrevidos, né? E enfrentavam a gente, né? Mas assim, eu sempre... Lembrando do senhor Paulo Freire, né? Eles têm que falar. Então, um dia um aluno falou assim pra mim, eu acho que o que você fez... Eu não pode falar palavrão aqui, não. É bom não, mas manda aí. Eu acho que você fez uma B, né? E eu falava assim, nossa... Então, pera lá. Vamos fazer assim, vou te dar a oportunidade. Você tem que refazer tua frase. Com palavras melhores. Tenta aí. Aí ele falou assim, eu acho que não gostei do comportamento da senhora com a gente. Eu falava, por quê? Porque sim. Eu falei, não, bem, você tem que saber falar, você tem que ter argumentos. Então, assim, se você souber justificar o que você está falando, eu vou te ouvir. E aí acontecia isso. É o exercício do senso crítico. Então, você tem que ensinar aquele aluno que ele não tem que queimar ônibus, entendeu? Sim. Que ele tem que ver o fórum onde ele vai ser escutado. E ele tem que saber se comunicar numa linguagem não violenta. Para ser ouvido. Então, é o exercício, que não é fácil. Sim. E aí tinha alunos que chegavam para mim e falavam assim, nono ano, 8º ano, né? Ele falava assim, mas você sabe que você não pode me expulsar, né? Você sabe, né? Que você vai ter que me aguentar, né? E eu falava assim, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Quando você sair dessa escola, você se formar no nono ano, vai ter uma placa lá na frente, escrito assim, bem-vindo ao mundo real. Eu falei, porque lá, se você dirigir numa velocidade maior do que é permitida, você vai ser multado. Se você dirigir alcoolizado, e você for pego em flagrante, a polícia vai prender teu carro. Eu falei, e se você responder pro policial, você vai ser preso. Eu falei, então tudo isso que você viu aqui na escola, desconsidera, tá? Porque lá fora o mundo é real. Então, assim, é outra desconexão, entendeu? Sim. Não se apresenta o que é. Por que você não tem uma medida punitiva para a escola? Sim. Entendeu? Os direitos humanos, eles exigiram tudo isso, mas sacrificaram a criança nesse sentido. E a criança se acostumou e os pais também se acostumaram com isso, né? Antigamente eu lembro que na minha escola tinha, isso que eu estudava, né, na Adventista ali, tinha o livro negro. A gente morria de medo de ir para o livro negro. E tinha, se te fosse tantas vezes, você era suspenso. Então, você acabava tendo um medo, né, e um respeito. E hoje em dia não pode, porque é uma humilhação para a criança. Seria isso? É o primeiro que livro negro não já existe. É um assunto, né? Não pode mais. Ser negro, né, gente? Não pode falar nisso. É verdade. Não tem mais isso, é verdade. Mas agora a gente tem mais fazia... essa questão. Mas pode colocar ali. A gente fazia um livro de advertência. Tem um livro de advertências, né? E assim, isso é outro fato, né? Porque você nas advertências, lá nas ocorrências, você tem que registrar fatos, né? Então, assim, qualquer desentendimento que há, por exemplo, uma aluna empurrou a outra caiu, cortou fundo o dedo, então você socorreu, tudo. Depois daquilo tudo resolvido, aí eles vão para tua sala. Aí eles vão para tua sala e você vai fazer uma averiguação. Então, eu, diretora de escola, com tantas coisas a fazer, eu tenho que parar meu serviço e fazer a averiguação. Ô, fulano, o que aconteceu? Aconteceu que ela me empurrou, e aí quando eu caí, eu abri meu dedo, isso e aquilo, e a outra. Mas eu empurrei porque ela ofendeu a minha mãe. Sim. Porque aí você registra, e no dia seguinte de tudo aquilo, você chama os pais. E você imagina, é 1 hora às vezes nesse rolê, entendeu?
Tanto que uma vez eu fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, e eu cheguei lá e estava sem sistema. Então o delegado falou, aguarda um pouquinho, que eu já vou te atender assim que voltar o sistema. E passou. Tinha uma TV lá, eu fiquei assistindo a televisão, assisti um filme inteiro e tal. E aí, por fim, 3 horas depois, voltou o sistema, vamos lá. Aí eu fui lá, fiz o BO direitinho e tal. Aí, antes de ir embora, eu falei pro delegado, eu falei, ó, sua sala é muito calma. Eu falei, sua sala não parece uma delegacia de polícia. A minha parece. Eu convido o senhor para ir lá passar uma tarde na escola para ver se o senhor consegue assistir algum filme. Eu falei, porque aqui eu assisti inteiro. Então, é isso que pega mesmo na escola. Né? E você acha que tem recurso material e humano para a educação? A gente falando de Brasil, a diversidade, né? É muito grande, a diferença é muito grande. Então, o que eu noto é que, assim, tem muita falta de recursos materiais, mas já tem muito lugar que tem muitos recursos, tem todos os recursos materiais. E eu cheguei a trabalhar em projeto que a sala de leitura do projeto, da escola, parecia uma livraria cultura. Parecia uma livraria da vila. Você via aqueles livros super modernos, você via aqueles espaços didáticos, sabe? Muito bonito. E escolas que fizeram um trabalho excelente com isso. Assim como eu vi em outros projetos o mesmo tipo de sala que estavam paradas, pegando poeira. E aí você chega à conclusão de que quem fez a diferença nisso é o recurso humano. É sempre o recurso humano. E aí que a gente vai falar do professor, do educador de maneira geral, né? E é muito alto, porque é uma das poucas vezes que a gente escuta falar, né? Acho que você que está trazendo mais esse assunto da saúde emocional, da saúde psicológica do educador, né? O que é isso em termos de número, para quem nunca fez ideia? Porque assim, a gente sempre escuta o caso do aluno, né? Do aluno que levantou a mão à professora, do aluno que jogou não sei o que na cabeça do professor, do outro que se matou dentro da sala de aula, com outro aluno, que brigaram e etc. Mas para quem está assistindo entender o que é dessa saúde emocional do professor, existe um índice, não sei, existe um número de professores que são afetados, afastados por conta disso? Você sabe que em 2024, a Secretaria Municipal da Educação, só a cidade de São Paulo, ela teve 22 mil casos de afastamentos por transtornos mentais em professores, educadores. Em geral, quando eu falo educador, eu falo do professor, do inspetor, do coordenador, do diretor, né? Então, só na cidade de São Paulo, 22 mil casos. Nossa. Se pensar no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, do total, dos 100% das licenças médicas que tiraram, 37% eram de licenças psiquiátricas para o educador. Então, não é uma coisa pontual, tá? Eu tô falando do céu, eu tô falando de uma periferia, não. É uma coisa que tá geral. E tá cada vez aumentando mais, Rosamar? Você acha que sim? Esse índice de 22 mil afastamentos de 2024 ele subiu 15% em relação a 2023. Sim. É assustador, né? Eu vi uma imagem essa semana na internet que era assim, né? De coisas que foram mudando com o tempo, né? Antigamente, as crianças, a mãe brigava com a criança para sair da rua que passava o dia jogando futebol. E aí, hoje, as mães brigam com as crianças, adolescentes, para sair do celular. Aí, uma das fotinhos era a sala de aula. E as crianças, tipo assim, e a professora fazendo assim, né, na fotinho. E agora a outra ao contrário. A professora sentada assim, e as crianças, tipo, assim. Pra você ver como antigamente os professores eram respeitados, né? Sim. E hoje em dia não, hoje tudo, né? Também não generalizando, mas assim, todas as crianças têm algum trauma ou tem alguma coisa que não pode fazer, não pode chamar atenção. Não... Então, o professor, ele não tem mais poder.
eles acabam não respeitando mais os professores. E aí que entra essa questão Essa é uma das grandes causas, né? De não poder falar mais nada. Eu acho que sente a impotência, né? Isso deve dar uma judiada forte. É uma das grandes causas, né, do declínio mental dos professores, é essa falta de valorização. E a falta de valorização dos superiores e do público-alvo, né? E dos pais. São as crianças e os pais. Porque os pais, eles ainda acham que não, a culpa não é do filho. Não, eu vejo, eu tenho várias amigas, e enfim, né, convivo muito com crianças, e você vê que a culpa nunca é do filho. É sempre, ou é da escola, ou é do professor, ou do amiguinho, mas assim, né, então você acaba vendo que os pais, ou é do problema, né, que a criança tem, enfim, mas você vê que falta um pouquinho dos pais olharem e falar assim, será que o problema não está aqui? Às vezes não sou eu. Às vezes o meu filho precisa, eu vou colocar a criança ir no psicólogo. Mas será que é a criança que precisa de psicólogo? Será que não é o pai e a mãe? É toda uma problemática, né, Polly? Porque às vezes você atende este pai e esse pai tem uma situação, um contexto de vida que também é difícil. Sim, já veio, né? Então ele tem que procurar sempre culpados, né? Nos outros, né? Então, é uma coisa que eu falo que o professor tem que ter muito, é personalidade. Ele tem que saber muito o que ele está fazendo lá. Ser firme também, né? Então, isso é tanto na parte educacional, na parte de uma metodologia. Caiu uma metodologia nova, então vamos seguir por ela. Então, ele tem que ter, lógico, o conhecimento daquilo para dizer, vou sim, estou a favor, eu estou contra. Ele tem que experimentar. Mas ele também tem que ter essa personalidade para se posicionar com os pais. Sim. Eu lembro quando eu estava alfabetizando, os pais... Não era nem alfabetização, era pré-escola na época. Eles tinham 6 anos, a alfabetização era só com 7 no primeiro ano. Então, os pais queriam me cobrar a alfabetização com 6, mas eu quero que meu filho saia daqui lendo e escrevendo. Então, na reunião, eu usava para passar, porque você tem que saber, você é o profissional da educação, o pai não é. O pai é leigo. Ele pode ser profissional de engenharia, da onde ele fala, mas ele não é da educação. Então, eu fazia uma reunião para explicar quais eram os passos da alfabetização. E eu falava, você está vendo os passos? Teu filho está aqui, ele está caminhando. Eu não posso afogar ele, entendeu? Eu não posso forçar ele. Ele está caminhando, ele vai chegar. Então, você baixa a ansiedade desse pai, explica para ele. Então, esse posicionamento de quem é o profissional aqui sou eu. Então, eu vou te explicar como as coisas acontecem. E a gente fazia isso muito com disciplina. Quando os pais vinham, a gente fazia muito isso com a disciplina, sabe? Nós estamos trabalhando assim, assim, assim. Só que vem cá, vamos trabalhar junto? Porque meu aluno, ele é esse ano. Teu filho, ele é a vida inteira. É melhor você ficar comigo. Então, você acolhia o pai também, entendeu? Porque, no fundo, a escola é um espaço de educação de aluno, de professor e de pais. É que as pessoas confundem muito o que eu acho, assim, que eles acham que a escola é para educar. Na verdade, não. A educação, ela vem de casa. A escola é para você... escolarizar. Isso. Né? Mas tem pais que acham que os filhos, né, colocam lá no integral, a criança passa o dia na escola, que acabam voltando também, né, com os amiguinhos também, que acaba tendo, né, pegando... Porque não se aprende só com o professor. Você aprende as coisas erradas das outras famílias, né? Isso, das outras famílias. Eles acabam também, né, tendo um tipo de uma educação também ali na escola. Mas aí, alguns pais, eu sinto que eles acham que o respeito, essas coisas, eles têm que vir da escola. Não é da escola, é de casa. Eu vejo que, assim, tipo, tem muita questão lógico, o ambiente sempre tem, né? E aí, às vezes, o pai problemático, ele pode ser fruto de uma educação de trás de um outro professor que não teve o mesmo discernimento que você está tendo com o filho dele. Então, para ele, é difícil dele entender também. Mas eu acho que o desafio do professor também é porque o professor é um ser humano, por mais que não pareça. Carne e osso. Por mais que, né, seja essa criatura imaculada. Mas, pô, ele tá vivendo, né? Ele tá sentindo. O professor perde o pai, perde a mãe, e ele vai trabalhar depois. Ele se divorcia, ele se casa, ele briga, o filho fica doente. Tem filhos também, né? Tem os filhos, netos. tem netos. E o professor tá indo, né? Então, assim... E não pode faltar.
Né? Outro dia ele tem que estar lá. Aí você pega um conjunto de emoções que esse professor está sentindo e no meio ele precisa calmar, porque é a criança que chega enfiando o dedo na cara dele num dia que não está sendo bom e ele tem que lembrar do Paulo Freire, tem que falar assim, por que você está fazendo isso? Eu acho que eu sempre achei assim, ó, que um dos melhores salários que deveria existir era de professor. Que afinal de contas são eles que ensinam, né, os seres saírem da escola para ser alguma coisa. E não são tão valorizados. Deveriam. E outra, para aguentar filho dos outros. Então, você viu um político que eu não lembro, mas acho que você vai lembrar, que ele teve uma visão parecida, mas ele não aumentou o salário dos professores. Não. Ele tinha uma visão que ele falava para a população que eles tinham que ter muitos filhos, para virarem os eleitores dele. Era um cara que tinha um plano de 16 anos. Né? Quem que era? O Kubitschek que falou isso? Eu acho que foi. Não tô lembrado. Ele falava assim, não, tenham filhos, porque, né, são os meus futuros eleitores. Imagina, o cara tinha um plano para 16 anos. 16 anos. Ele estava prevendo que ele ia ter 4 mandatos, que ele ia se eleger de novo com os filhos daquele povo que fosse fazer, depois de escutá-lo. Né? E a educação, ela é um movimento que também, por mais que ela aconteça no dia a dia, mas que a gente acaba que só vê um resultado ou outro meio que num ciclo, né? Porque não tem... acho que são ciclos muito importantes, né? Uma época a gente estava falando de montar um instituto lá para Fórum para ajudar a crianças saindo... saindo não, né? Na fase do final da escola e início da vida no trabalho. Porque, no meu ponto de vista, é o momento mais crucial. Ou aquela pessoa ela vai achar alguma coisa que ela gosta, ela vai entender como que funciona o mercado de trabalho e como isso pode dar uma liberdade para ela, através de ter sua própria renda, ajudar na sua casa, etc. Ou ela vai achar que está todo mundo contra ela tem que ir lá ficar 8 horas atrás do celular, atrás de um balcão, depois ir para casa reclamando do patrão, reclamando do mundo. Então, eu imagino que eu, né, com tudo que eu sou leigo, vi isso daí, tipo, esse é um momento meio que decisivo, né? Deve ter vários outros momentos decisivos para trás que você precisa do professor pleno, né? Bem saudável para conseguir orientar a criança e a família naquele momento. E assim, a causa maior do adoecimento do professor é essa falta de valorização, mas a pior é a frustração. Porque você pensa, a pessoa, ela tinha um sonho de ensinar, ela fez uma faculdade, ela viu coisas muito lindas na faculdade, ela leu os documentos que são maravilhosos. Aí ela foi para a educação, entendeu? Então ela vai despreparada para a educação. E aí quando ela chega, ela encara tudo isso. E nesse meio todo, ela não consegue fazer aquilo a que ela veio. Ela queria. Entendeu? Lição, né? Então, ela foi para ensinar, ela não consegue, ela tem que pôr a disciplina, ela tem que escutar todos esses movimentos, ela tem que ir na polícia, ela tem que denunciar, ela tem que fazer isso, fazer aquilo, e ela não consegue ensinar. Então, a frustração de não fazer aquilo que você se propôs é muito grande. E aí, o trabalho que eu fazia, enquanto eu era diretora com esses professores, era muito isso. Eu abria um espaço na formação deles, que eles tinham formação diária, né? Fora o período de sala de aula, eles tinham uma parte ali de formação. E eu sempre entrava com eles, pelo menos 2 vezes por semana eu entrava com eles. A primeira coisa que eu falava para eles é para que eles não se dissolvessem naquele meio. Então, assim, você não faz parte desse meio. Então, você se resguarda. A gente tem que saber que a gente não é daquele meio. Por quê? Porque você pode atuar melhor de fora, entendeu? E aí eu fazia todo um trabalho para eles de proteção a si mesmo, entendeu? Então, o que é que você vai fazer para você se resguardar? Porque fica muito aquela coisa da vocação. Já dizia alguém no passado, né? Não tem dinheiro que pague o trabalho do professor, né? Exato. Então, paga qualquer coisa. Exato. Não é assim? E ficou assim. Acho que usaram essa frase mal, né? Então, quer dizer assim, ninguém entra na educação para ficar rico. Sim. Você não vê uma pessoa falar, vou ser professor, porque o meu destino é a riqueza, né? Então, quer dizer, todos os que estão lá entraram por sonho.
Você amor, fala, por dom, por... você fala com o professor, gente, brilha os olhos dele, entendeu? Porque eles são apaixonados, né? Nós somos apaixonados. Então, e eu hoje, eu sou apaixonada mais pelo professor do que pela educação. Porque eu acho que esse professor precisa ser cuidado, entendeu? Ele precisa ser resguardado. Porque o sistema tá aí, o sistema tá propenso ao fracasso, o sistema é falho. Mas é assim, tem perigos que são previsíveis. Então, a gente faz analogia com o bombeiro. O bombeiro entra ali para trabalhar, ele sabe que ele vai enfrentar fogo. Ele sabe que ele vai ter que salvar alguém no prédio, que ele vai ter que subir, descer com uma pessoa paraplégica no braço. Então, ele precisa estar preparado, ele precisa estar blindado com aquilo. Então, ele tem todo o paramento, ele faz a musculação dele, ele se prepara e sabe onde vai. O professor está iludido, entendeu? Não, é professora Helena, que tão bonito. Aí quando você chega ali que o cara atropela, machuca o dedo do professor porque ele empurrou a porta, entendeu? Aí o professor já pira, entendeu? Ele não espera aquilo. Então, o que a gente faz nesse trabalho com o professor é isso. Vamos se conscientizar? Então, você já mostra os índices de cara. É uma previsão que eu vou ficar doente? Não é uma previsão. Mas olha, 37% é um grande índice, hein? Então... Se você parar para pensar que... vamos só pensar assim, ó. De 100%, 37% é psicológico. Aí você tem câncer, que já é uma coisa que com certeza não é um número baixo. Um índice grande. Aí você tem outras doenças que podem pedir um afastamento, enfim, coisas que são complexas para você tratar e etc. 30% pelo psicológico, 37% pelo psicológico é muita coisa. É muita coisa. Sim. Então, você trabalhando com o real, olha, eu sei isso, eu sei que na escola acontece violência, acontece isso, acontece aquilo. Como é que você vai se blindar para você chegar nisso? Porque a hora que acontecer, você está mais preparado para lidar com aquilo, sabe? Foi avisado. Não, e assim, você sai de casa de manhã, todos nós, qualquer um, Sim. você pede a Deus sabedoria para lidar com os problemas. Não adianta pedir para não ter problemas. Impossível. Não, então eu quero ter sabedoria. Então, assim, eu quero saber como lidar com esses problemas. E é isso que te faz mais forte, você se preparar para eles. Porque quando eles vierem, você consegue analisar o fato, entendeu? Você consegue ver como você vai fazer. E essa preparação tá essencial para o professor. E, Rosamar, você vê que hoje é necessário esses professores fazer terapia? Então, aí a gente fala, quando eu vou falar com os professores, eu faço bem essa parte de conscientização. Você tem um projeto, né, voltado aos professores, que é para a prefeitura, é isso? Isso, a gente tem oferecido para as prefeituras, né? E sempre com a justificativa, porque a gente tem sempre que justificar o ganho do aluno para todo o projeto pago com dinheiro público numa escola. E a gente justifica justamente isso. O professor tendo uma saúde mental, sendo equilibrado, está garantido, né? O pleno desenvolvimento do aluno. Porque é uma questão profissional dele, né? Então, esse projeto, ele tem essa palestra, ela tem 3 partes. É a conscientização. Aí tem o desenrolar, que a gente fala das estratégias, entendeu? Onde terapia é uma delas. Sim. Mas, assim, é tudo dentro de uma forma que você possa garantir as coisas, pagando ou não, entendeu? Porque não é todo mundo que tem direito para terapia. Mas, escuta, uma conversa com amigas num bar é uma terapia. Claro. Entendeu? E você não paga. Não tem dinheiro para ir no bar? Vai na praça, entendeu? Mas tem como você fazer as coisas e você olhar para si mesmo. Porque esse é o termômetro. Você olhar para si mesmo, para você se conhecer quando você não está bem. Porque se você se conhece, a maior segurança que você pode ter é se conhecer. Porque se qualquer coisa sair daquilo, você sabe que você não está bem. Entendeu? Ou alguém muito próximo chegar e falar, mas tem alguma coisa diferente aí, hein? Entendeu? É alerta para você que as coisas não estão bem. Então, assim, essa estratégia de como eu vou te cuidar, e a gente escuta muito, professor. A gente se identifica. Sim. Porque essa palestra, o tema
Já teve prefeituras que eu conversei que eles quiseram me encaminhar para a Secretaria da Saúde. Eu falei, não, porque eu não sou psicóloga. Eu estou falando do meu lugar. Eu estou falando de uma abordagem pedagógica. É onde eu posso falar das experiências que eu passei, de como a gente atuou e de como a gente teve resultados. Então, o professor começa a se sentir acolhido quando ele se identifica. Ele fala uma situação cabeluda e você se identifica porque você já teve naquele lugar, entendeu? Então, a gente escuta o professor. Escutar alguém hoje em dia é um artigo de luxo. Se você for pensar em quem é que te escuta quando você está falando, Verdade. você pontua assim, né? Uns 2, 3 dedos no máximo, né? De quem escuta e espera você completar o teu pensamento, escuta direitinho e já não sai falando de uma experiência da própria pessoa. Ai, mas eu também, entendeu? Então, tem a escuta do professor e aí a gente parte para uma parte final que é a responsabilização. Não é culpar o professor, porque eu acho muito pesado culpar o professor pelo fracasso do aluno, pelo fracasso da educação. Não é culpar o professor, mas ele se responsabilizar pela própria saúde. Então, ele não precisa esperar a rede de apoio que tem o psicólogo, entendeu? Ele tem que ir atrás da própria saúde mental, através dessas estratégias, de dicas, mas ele é o maior interessado. Porque se ele ficar doente, ele vai ficar numa cama, ele vai ficar ali falando com as plantinhas, entendeu? E as pessoas vão tocar a sua vida. E quem vai ficar com o problema é ele. Sim. Não importa, você pode ter filhos próximos, você pode ter pais próximos, mas o problema é sempre da pessoa. A pessoa é que mais sofre com aquele problema. Então, é responsabilizar a pessoa. Eu acho que fica importante porque o professor, numa dessas palestras, ele falou assim, puxa vida, né? Mas eu sou culpado de tudo isso, né? Eu falei, então, não é a culpa que eu quero te transmitir. Eu quero que você se responsabilize, mas eu quero que você seja gentil com você. Sabe como você é gentil com o outro? Sim. A gente tem obrigação de ser gentil com a gente. Então, ele precisa ser sensível para perceber o que é papel dele e se cobrar. E se cobrar que ele está assegurando a própria saúde. Sim. Eu acho que não só do professor, né? Eu acho que na maioria das profissões, né? Você vê a hora que você está adoecendo. Sim. Buscar ajuda, né? E tem 3 áreas, né? Que são muito afetadas pelo transtorno mental, né? É a segurança, a saúde e a educação, né? Sim. O ano passado eu dei palestra na ADEPOM. A ADEPOM é uma associação de defesa dos policiais militares. E é outra população dificílima, gente. Que a gente fala, o que tem debaixo dessa farda, né? O que tem debaixo dessa farda? Tem o João? Tem a Antônia? Tem alguém aí debaixo dessa farda? Sim. Porque é muita pressão também na carreira deles, como a saúde. Sim. Então, são carreiras muito afetadas por isso. Não que as outras não sejam. Sim, mas claro, tem umas que são mais, né? Mas são essenciais, né? É isso, essenciais. Não, e são carreiras que afetam em escala, né? Um professor com problemas que não se afaste e continue atuando, ele está gerando muitos outros problemas. Um policial com problemas que não se afasta e continua atuando, ele está gerando vários outros problemas. Da saúde é a mesma coisa. Então, assim, não dá, né? Não dá. Precisa achar um momento, precisa achar uma saída para que as pessoas se abram um pouquinho para isso. Tem aquela história, né? Quem procura tratamento é o manso... Como é que é? É o louco manso. Quem procura terapia é o louco manso. O grave acha que não tem problema. Então, assim. Então é bacana, eu achei bem interessante a questão da palestra. Não só para os professores, lógico que é o principal, mas fez todo sentido para os policiais também, para o pessoal da saúde. Porque isso é muito legal, né? Tipo, bom, eu sempre cresci, acho que pelo meio, pela família, tudo, entendendo que tudo é minha responsabilidade. Exato. Tudo. Né? Bom, tanto tempo que a gente trabalhou junto, né? Tipo, tudo é minha responsabilidade. Não quer dizer que eu tenho culpa de tudo, né? Lógico, a gente absorve, né? Às vezes é meio difícil
desgrenhar ali, né, o joio do trigo, a culpa da responsabilidade, mas se você começa entendendo que você é o principal responsável pela tua felicidade, ou pela tua desgraça, ou pelo teu fracasso, ou pelo teu sucesso, já traz para uma esfera muito, muito melhor, que eu não me lembro onde eu peguei isso, acho que algum livro, mas fala que um grande fracasso para o ser humano é quando a gente começa a achar que o que a gente faz não surte efeito. Quando a gente começa a achar que o que a gente tem que... O nosso trabalho não influencia em nada. A sua iniciativa, às vezes, de botar um sorriso no rosto, de fazer uma ligação a mais, de ir prospectar um cliente, acabar de cara na porta, sentado esperando, né, e não ser atendido. E quando você vê isso e você fala, pô, não, eu não faço diferença. Aí é uma espiral, né? Parece que você está fazendo a mesma coisa, mas você está fazendo cada vez menos, está cada vez mais para baixo. E acho que para o professor, para os profissionais de segurança, para os profissionais de saúde, lógico, acho que faz 3 vezes mais diferença, porque eles cascateiam, né? Mas você sabe que essa responsabilização, ela tem 2 lados, né? Ao lado que fica mais pesado, porque você é responsável por você, não adianta ficar procurando culpados, você é o responsável por você. Também tem um lado muito bom, porque tá na tua mão você virar esse jogo, entendeu? Então você também não depende de que o outro vai te dar alguma coisa, tá na tua mão. Então você pode pegar naquela situação, ou você pode virar o jogo, mas está na sua mão. Você não está dependendo de ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é para todos, né? Isso. É para todos na vida, né? Outro dia eu tomei um tombo, e aí quando eu caí, machuquei o joelho, feri minha mão, né? E aí eu caí e na hora veio 2 pessoas me ajudar e o senhor falou assim, também essas calçadas tudo quebrada? E a calçada realmente estava toda quebrada, né? Mas aí depois eu fiquei muito tempo nesse período de autoconhecimento, sabe? Então eu falava assim, a calçada estava quebrada, né? Mas assim, eu estava indo num lugar que eu não conhecia e eu estava com o Maps aberto. E aí eu fui dar uma olhada e a atenção ficou pro celular. Sim. E eu não olhei. Então assim, fala assim, então, tudo bem, a calçada está quebrada, mas se você não estivesse olhando pro celular, estivesse olhando pro chão, você teria levantado o pé. Sim. Então assim, quer dizer, é legal, você reconhece o erro dos outros, mas o teu pode te prevenir de muita coisa. Perfeito. Então aí a gente se conhece e se responsabiliza. E é muito recompensador isso, sabe? Tá na tua mão virar esse jogo, né? E aí o professor é isso. Eu acho que é muito acolhido. Eu tenho muito cuidado de não desmotivá-los, entendeu? Porque é muito difícil essa carreira. Mas é aquilo. Saiba onde você está entrando. Entra, vai trabalhar com amor, vai trabalhar com responsabilidade, com personalidade. E vai desempenhar a melhor coisa que você puder. Entendeu? Mas consciente. Consciente daquele processo que você vai viver. E também, né? Você ser professor, porque tudo que a gente conversou, a pessoa ela tem que gostar, né? Então, o pessoal, eles gostam de ensinar. Você vê que os professores, eles gostam de ensinar. Quem é professor mesmo, né? Que tá ali desde pequeno. Você vê que ele tem amor por aquilo, que né? Eu vejo ali mais os dos meus filhos são pequenos, mas se vê que a professora, por mais que seja um monte de criança, mas você vê que a professora, ela tem amor quando ela fala que a criança evoluiu. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, né? É bom. Bom. E para quem quiser contratar a tua palestra, a gente pode deixar o teu número aqui embaixo, o Instagram? Pode sim. Boa. Então, acho que é isso. Eu queria deixar um provérbio africano que eu li, que eu achei o máximo, aquilo foi pra vida, sabe? Então, assim, quando a morte me encontrar, eu espero que ela me encontre viva. Viva e feliz. E isso eu acho o máximo, porque a gente só tá viva quando a mente tá viva, né? Não adianta a gente estar viva e estar entrevado e estar com a mente não funcionando. Então, eu aposto tudo na mente, porque eu acho que ela é que leva tudo, né? É muito isso, bom. Gente. Obrigada. Muito obrigado, mãe. Muito Arrasou, bom. foi ótimo. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada. Viu? Que delícia. E agradecer
Vamos agradecer a Ana, que fez a nossa Make Me da Rosa Arrasou. Mar, das nossas entrevistadas. Ana sempre capricha. Sempre caprichosa. A Gap, que está me vestindo hoje. Gostei da tua jaqueta, será cabine? Ela é bem, acho que ela Eu pode ser achei unissex. Não, bomber unissex. Legal, da Homer. né? E ela tem Super uns detalhes atrás. Isso. E a Finato, que fez nossa mesa. Nosso catering, essa mesa de antipasto ali, ó. Maravilhosa. E o Estúdio Obra-Prima, o Kleber, muito obrigado pela parceria. Vocês viram que, se vocês ainda não tinham notado, estamos de casa nova. Isso, né? o Anderson, que está fazendo o nossas Anderson, fotos, nosso making off. E hoje nós tivemos também o chefe Verger, que veio aqui dar uns vouchers para os nossos convidados. E depois a gente vai falar mais Adorei, sobre isso. vou lá conhecer. Eu não conhecia. Você já estava por dentro, né? Sim. Então, sim. Eu já você já é sou cliente. Eu já há alguns ser anos. cliente agora. Então é isso, gente. Até a próxima.